Nós falamos do batismo de arrependimento do João Batista, e que as pessoas vinham, confessavam seus pecados, ouvindo aquela mensagem de salvação. E em um belo dia, quem que apareceu para ser batizado? Jesus. Depois de esperar 30 anos, ele foi lá, no meio daquela multidão, sem tomar o lugar de ninguém, se apresentou. João Batista estranhou: você vem a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti. Deixa por agora, João, é preciso cumprir toda a justiça. E aí João Batista o batizou. Bem, irmãos, isso é o que a gente viu nas 2 semanas passadas, mas hoje nós vamos falar da tentação de Jesus. Nós vamos falar, como a gente aprende com Jesus a vencer as tentações. Se queremos ser vitoriosos na nossa vida espiritual, então nós devemos olhar sempre para Jesus. O nosso Senhor, como nós vamos estudar, ele venceu todas as tentações e sempre as haverá. Não pense você que você vai entregar a sua vida para Jesus e você vai ficar sem ser tentado pelo diabo. O diabo, ele existe. O diabo, ele existe e ele atenta. E nós temos que estar prontos, nós temos que estar firmes, como o Senhor Jesus Cristo estava pronto, estava firme, em obediência novamente ao Pai, ele pôde dizer: afasta-te, Satanás, vai embora, E Satanás, restou apenas a obediência para ele também, Ele teve que abaixar a crista dele e sair. Então, Jesus, ele nos ensina a vencer as tentações. Mas talvez você pergunte assim: mas pastor, mas Jesus era Deus, eu não sou Deus. Jesus era Deus, mas quando Jesus foi tentado, lembre-se que o Verbo, quer dizer, o Deus eterno, se fez carne. É uma carne como a minha, como a sua. Ele tinha braços, ele tinha pernas, ele tinha olho, ele tinha força em seu corpo, ele tinha às vezes fraqueza em seu corpo. O corpo de Jesus era completamente humano, como o meu e o seu. O corpo de Jesus tinha todas as características que o meu corpo tem e o seu corpo tem. Além disso, Jesus também tinha uma alma humana. Lembra que ele morreu, mas lembra também que o nosso Senhor Jesus, ele às vezes ele estava em sofrimento, às vezes ele estava ansioso, às vezes ele estava lá em espera, ou até mesmo em alegria. Quando ele estava talvez junto com o pai dele, em oração, na maioria das vezes esse era um momento alegre de ficar com a sua igreja, ensinar a sua igreja, mas também momentos tristes, como vimos hoje de manhã. Uma das coisas que deixava Jesus muito triste é quando as pessoas rejeitavam a salvação. Então, o coração dele, meus irmãos, era um coração humano, como o nosso. A sua mente é uma mente como a nossa. Por isso, se você ir lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, vamos comigo no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15. Veja lá o que está escrito, Você vai encontrar no Novo Testamento aí, quase no fim da Bíblia, o livro de Hebreus. E aí o autor de Hebreus, ele nos revela 2 coisas maravilhosas. Primeiro, que Jesus, ele foi tentado como homem, não como Deus. Capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo ele foi tentado. Repare o final do versículo, que está dito assim: como nós, quer dizer, como o Gilberto, como o irmão Gustavo, como a irmã Mariazinha, como nós. Ele foi em tudo como nós, tentado mesmo, sabe? Se você pensar assim: tem uns pensamentos aqui esquisitos da minha cabeça, então ele foi tentado com pensamentos esquisitos também. Lembra lá no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, O tentador, ele foi tão forte, tão incisivo, colocando aquele medo de pavor, a ponto do Senhor Jesus Cristo suar grandes gotas de sangue. Então, meus irmãos, essa alma humana que sentia o que nós sentimos, que chorava quando ele via uma coisa
ruim para acontecer com as pessoas, ou que já tivesse acontecido. Lembra lá, saindo aquela viúva que perdeu o único filho que ela tinha, da cidade de Naim, aquela comitiva de velório trombou com a comitiva que estava entrando dentro da cidade, que era a comitiva de Jesus. Eu disse hoje de manhã, a vida encontra a morte. Só que, apesar da vida encontrar a morte, aqui era Deus, meus irmãos, era o nosso homem, Jesus, e quando ele viu aquele caixão, e ele viu aquela viúva que perdeu o único filho, Jesus moveu-se de íntima compaixão. O coração dele doeu. Olha, você já viu ou você já ouviu histórias que você se comoveu, que você se entristeceu. Jesus também passava pela mesma coisa. Então, ele era inteiramente homem, é o que está dizendo aqui. Agora, no capítulo 2, no versículo 18, tem uma outra revelação sobre essa humanidade de Cristo. Os benesses, os benefícios de Jesus ter sido tentado como homem. Porque diz no versículo 18 do Hebreus capítulo 2, naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, olha lá, naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele sofreu, não pensa que ele não sofreu em tentação, ele sofreu. Ai pastor, a gente sofre tanto com cada tentação, pois é, Jesus também sofreu com muitas tentações, e aqui está escrito o seguinte, naquilo que ele mesmo sofreu, que ele padeceu, aí no final do versículo 18 está dito, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, ele entende quando você está sendo tentado pelo mal, ele entende quando você está sendo tentado pelo mal, e sabe que você é carne, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então repare aí, que Jesus, ele pode entender exatamente o momento que você está sendo tentado, não importa qual tipo de tentação. Aí você se espelhe em Jesus para vencer, porque ele era homem e venceu, sem pecado, mas também lembre-se que ele pode te ajudar, ele pode te socorrer, não só no momento da tentação, ele te socorre para você não cair na tentação, mas pode ser que aconteça como aconteceu com Pedro. Estão lembrados de Pedro? Pedro, Jesus disse para ele, ele que falou para Jesus, olha Senhor, todos vão te abandonar, menos eu não, já pegou logo uma espada na mão lá e foi lá, valente, defendendo Jesus. Mas aí quando Jesus foi preso, e ele foi numa fogueira lá, tinha uma moça lá, olhou para ele e disse, você estava lá com Jesus? Ele, não, eu não, de jeito nenhum. Mas antes Jesus tinha dito, olha Pedro, você está falando que vai morrer por mim? Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele negou 3 vezes. Então, pastor, não é? Mas, então ele caiu na tentação, ele caiu. Só que antes que ele tivesse caído, lembre-se das palavras de Jesus. Pedro, eu já orei por ti, ou seja, eu já intercedi por você. O que é isso, pastor? É que Jesus já tinha conversado com o Pai e disse, meu Pai, o Pedro está dizendo aqui que ele é o valentão, que ele é o bonzão, mas ele vai cair, e quando ele cair, Pai, tem misericórdia dele, para ele poder o quê? Se levantar. Então é isso que ele falou para o Pai. Olha, ele não somente sofreu como homem, mas ele pode entender inteiramente a tentação que você sofre. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Qual que é a origem da tentação? Às vezes, olhando aqui no versículo, vamos voltar lá para o capítulo 4, porque olhando para o versículo 1, diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo. Então você pode imaginar, Deus foi lá e tentou ele. Não, não. O livro de Tiago diz que quando você for tentado, nunca diga, de Deus eu sou tentado. Você nunca diga isso. Há 2 formas de você ser tentado, como o Tiago explica, cada um é tentado, ele é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Então, o que acontece é que tem muita coisa ruim no nosso coração, que a gente se alimenta de muita coisa ruim. Imagine um jovem que fica olhando a internet o tempo todo e se alimentando de coisas impuras. Como é que está o interior dele? Está uma praça de tentações. Ele muito fraco. Provavelmente ele vai cair. Então,
muita coisa já está dentro do nosso coração. É como o Tiago diz, cada um é tentado e atraído, é atraído e engodado. Engodar é aquela isca que fica, sabe, assim para o peixe, quando o peixe, coitadinho, está passando lá, ele vê lá, ele vai lá. Então, o Tiago nos ensina isso. Só que temos uma outra questão. Muitas vezes a tentação, ela não vem de dentro, ela é produzida por fora. É o caso de Jesus. E também é o caso de Eva. Eva não conhecia o pecado ainda, mas aí ela chegou, estava lá, deu aquele tempo e aquele momento para a serpente, e o que aconteceu? A serpente a induziu. Paulo nos ensina isso, que a mulher foi o quê? Enganada. Então essa tentação, ela veio de fora. Pode vir de dentro, pode vir de fora, como acontece aqui. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, Deus pode até te colocar num momento de tentação. Colocar você para ser tentado, sabe? Para você ser testado. E é muito importante. O próprio Tiago diz, olha, quando você for tentado, né, você não se preocupa não, porque isso vai trazer grandes benefícios para a sua vida, com certeza. Então, irmãos, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto justamente para isso, para ele ser tentado, e ele venceu, e ele vencendo, ele pode dizer assim, Igreja Batista da Fé, irmãos queridos, eu venci a tentação. Vocês podem vencer a tentação também. Agora veja só, o objeto da tentação, versículo 1, foi conduzido Jesus, o objeto da tentação é Jesus, o Filho de Deus. O versículo anterior do capítulo 4, qual que é? É o capítulo 3, não é? Se você olhar o capítulo 3 e o versículo 17, é aquela voz celestial do Pai que vem e fala assim, este é o meu Filho amado, que me dá alegria. Irmãos, o simples fato de você ser um filho de Deus, você é um alvo certo do inimigo querer tentar você ao pecado. Aliás, para que ele vai ficar perdendo tanto tempo com pessoas que não têm nenhuma ligação espiritual com Deus? Eles nem vão sentir quando eles pecar. Já o cristão, ele tem esse sentimento de entristecimento, de derrota, de lágrimas quando ele cai, mas também de grande alegria quando ele vence. Por isso, meus irmãos, aqui, qual é o objeto da tentação? É o Filho de Deus, é o Filho amado, é o Filho obediente, é o Filho cheio do Espírito Santo. Você pensa que, eu estava dizendo ontem para a igreja lá, no Morumbi, coitado, eles têm que ouvir a mesma mensagem 2 vezes, e você imagine que tem um andante lá, um andarilho com um saco nas costas. Eu não me lembro de um andarilho com um saco nas costas sair na televisão. Ele foi assaltado, né? Roubaram todo o dinheiro. Não, mas não tinha dinheiro. Não tinha nada lá, coitado. Estava lá, né? Tem um que fica aqui, eu tenho uma compaixão de um que fica aqui pelos cantos, fez uma barraquinha ali, já, né? Temos que orar por ele, porque ele fica lá toda semana, meus irmãos. Mas ele dorme ali, quem que vai roubar ele? O ladrão não vai querer roubar ele, por quê? Coitado, não tem nada. Até o ladrão capaz que vai lá e deixa R$1 lá. Mas, se você passar todo lindão, e alguém souber que você é filho de uma pessoa muito rica, e filho de uma pessoa muito poderosa, e você sai na rua com aquela bolsa cheia assim, o que vai acontecer? Né? Você é um alvo do ladrão, e o ladrão das nossas almas, como ele chama? O diabo. Então, quando você pensar no objeto da tentação, é um filho de Deus, e você é um filho, e não é qualquer filho não, sabe? Você é um filho amado de Deus. Agora, irmãos, sobre esse momento aqui da tentação, quando é que Jesus ele foi tentado? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quando Jesus foi tentado? Primeiramente, quando ele tinha acabado de dar o primeiro passo de obediência. Porque, como eu falei para vocês na semana passada, a única pessoa que não precisava ter o batismo de arrependimento, quem que era? Era Jesus. Mas ele se identificou conosco. Ele obedeceu àquela profecia de Isaías, capítulo 53, e ele se identifica com os transgressores.
e Ele toma, meus irmãos, sobre si as nossas dores. E aí você vê que Jesus, então, Ele vai lá, e no momento que Ele obedece, no dia Ele foi batizado, e aí no momento que Ele foi batizado, já foi levado para o deserto, com aquela palavra, né? É o meu filho amado que me comprazo, e lá vai Ele. Ou seja, no momento que você tem uma grande vitória espiritual, o que eu digo para você é cuidado. Quando você estiver feliz por ter obedecido a Deus, é nos momentos que a gente está assim, mais tranquilo, mais se sentindo assim, seguro, que pode acontecer alguma coisa. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Então, irmãos, Jesus, Ele tinha acabado de obedecer a Deus. Você vai encontrar, assim, personagens da Bíblia, como o Elias. O Elias, ele enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí, mais 400 profetas de Azera. E teve uma vitória, ele venceu. Todo mundo começou a gritar, só o Senhor é Deus. Ele ficou tão feliz que ele falou, eu vou entrar triunfante lá na cidade de Samaria, vou expulsar a Jezebel lá, né? Jezebel. Chegou lá, alguém disse, Jezebel vai te matar hoje. Meus irmãos, ele saiu do Monte da Vitória, foi se esconder lá debaixo do arbusto da derrota. O que aconteceu com a vitória dele? Se transformou num momento de grande provação, que ele queria morrer. Portanto, veja, Jesus acabou de ter uma vitória grande de obediência e imediatamente ele é o quê? Ele é tentado pelo inimigo. Logo após de Deus ter concedido uma honra especial, né? Veja só, os céus se abriram e disse, eis o meu filho amado. No mesmo momento que o céu se abriu, lá vem Satanás abrindo por debaixo o inferno, né? Se Deus abre o céu, abre o inferno também, né? Ele é cara de pau, porque é o que ele fez. Sabendo que houve um elogio de Deus, o que aconteceu? Então ele vem e tenta o nosso Senhor, no momento que ele recebe um elogio, que ele está feliz de receber. Quem que não fica, né, quando recebe um elogio? Também é um momento próprio, né, para Satanás vir e fazer o quê? Fazer com que essa pessoa ela seja tentada a cair. Uma outra coisa importante do momento é que foi antes dele iniciar o seu ministério. Quantos discípulos Jesus tinha depois que ele foi batizado? Nenhum. Quantos milagres Jesus tinha feito até aquele momento depois que ele foi batizado? Nesses 30 anos, quantos milagres? Nenhum. Ou seja, meus irmãos, ele tinha todo um ministério pela frente, e aí vem quem? Aí vem Satanás. Não, vou tentar ele, porque se eu tentar ele, o ministério dele vai estar acabado, né? Eu já pego ele, eu já derrubo ele no primeiro round aqui. Eu já vou tentar e derrubando ele, não tem ministério. Então perceba, irmãos, que Deus, com os filhos que Ele tem, você é um filho de Deus. Ele quer trabalhar com você. Ele quer muito trabalhar com os seus filhos. E Satanás, ele sabe, talvez, melhor do que você, o quanto você pode ser usado por Deus. Veja, às vezes as pessoas, nós tivemos aqui alguns jovenzinhos de 11, de 12 anos que foram batizados, 13, 14, ok, tá? Só que eles têm o que eu, por exemplo, já não tenho mais. Eu não tenho 60, 70 anos para viver e servir ao Senhor, mas essas crianças têm uma vida inteira para servir. Então, Satanás vai querer fazer o quê? Derrubar. Satanás vai querer tentar para que ela se afaste. Com certeza, haverá grandes tentações, mas Jesus venceu, e os nossos vencerão também. E outra uma coisa, né? Que momento que ele foi tentado? No momento de solidão, de fragilidade. Ele gosta disso, né? Sabe que a gente está fraco muitas vezes, é um grande observador. Ele não é onisciente, mas ele escuta muito bem e enxerga muito bem. E aí ele vai, naquele momento de fraqueza, te tentar para te derrubar e fazer com que você desobedeça a Deus.
Uma coisa também é que ele sabe usar as circunstâncias. Como disse, solidão, traz a fragilidade, e ele não escolhe lugar. É importante você lembrar disso. Ele não escolhe lugar. Ah, mas Jesus foi tentado no deserto não tinha água, no deserto não tinha pão, no deserto não, era só aqueles bichos horríveis. É verdade. Mas no Éden não. O Éden era só levantar a mão ali, tinha muitas frutas lindas, maravilhosas, e ele tentou no Éden. Então ele tenta no deserto, ele tenta no Éden, ele tenta a pessoa conversando com Jesus, como fez com Pedro. Que Jesus olhou para Pedro e falou assim: arreda daqui, Satanás, afasta-te de mim. Conversando, às vezes na nossa oração você pode estar sendo tentado por Deus não, tentado pelo inimigo, pelo diabo. Ele estava lá, meus irmãos, orando no jardim, o jardim era um jardim fechado, o Getsêmani. É um jardim um pouco menor aqui do que a nossa igreja. E aí ele foi justamente lá para tentar Jesus a não subir na cruz, a não pegar aquela cruz, não morrer na cruz. Veja, então, ele não liga para lugar não, né? Ele tenta mesmo, muitas confusões tem às vezes dentro da igreja, porque Satanás, ele tenta mesmo. E a circunstância aqui é a fome, né? É a fome. Relembro o que eu disse ontem. Às vezes, um leão que já se alimentou, ele não está muito preocupado se você passar perto dele, a não ser que você mexa com ele, fica lá, né? Aí tudo bem, né? Mas ele está lá, sossegado, dormindo com a pança cheia, sabe? Ou você pode até passar por lá, ele vai abrir um olho assim, roncar de novo, né? Tá alimentado. Mas um leão faminto, se você aparecer lá, nesses lugares que tem leões, e eles estão lá, quantos dias sem comer, com aquela barriga magrinha, mas os dentes ainda estão do mesmo jeito. Quanto mais magro, mais dente aparece. Digo, você será assim, é uma presa. Então, Satanás, ele não escolhe circunstâncias. Ele, às vezes, o camarada está lá naquele momento de fraqueza ali, né? O homem faminto que existe dentro de nós, faminto de poder, de autoridade, de toda espécie de pecado, e Satanás, ele vem para nos tentar. Agora, irmãos, vamos para a tentação em si. Versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a primeira tentação realmente era tentar fazer com que Jesus duvidasse do amor de Deus. Eu disse, ele escuta muito bem, ele escutou o pai falar: você é o filho amado. Então, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras aí em pães, né? Como que dizendo, meus irmãos, como é que pode um filho de Deus passar necessidade? Né? Tem gente que é assim, filho de Deus vai passar necessidade. Que amor é esse, né, que te faz sofrer? Deus não te ama, né? Meus irmãos, é só acontecer algum problema e o diabo fala para nós a mesma coisa que falou para Jesus. Alguma coisa que vai fazer você duvidar do amor de Deus. Olha, a situação lá em casa está tão difícil. Será que Deus me ama? Ele te ama. Ele te ama. Capítulo 11 de João, para mim, é um capítulo maravilhoso do amor de Deus. Tanto para o lado de Jesus, quanto do lado das pessoas que amavam Jesus. Você ama Jesus? Eu sei que ama. Olha o que falou a Marta e a Maria. Senhor, aquele que tu amas está o quê? Doente. É assim que elas falam. Mandaram avisar Jesus. Manda avisar Jesus que aquele, quer dizer, o Lázaro, que ele tanto ama, está o quê? Está doente. Elas não duvidaram do amor de Jesus por elas. E o Espírito Santo depois falou assim: e Jesus amava a Marta, a Maria e o seu irmão Lázaro.
Só que a morte chegou dentro daquela casa. Para a gente ver, meus irmãos, que elas podiam dizer assim, que Deus é esse que nos ama e tirou o único irmão que a gente tinha, mas elas não falaram isso. Elas tinham plena consciência do amor de Jesus por elas, por ele também, pelo doente. Então, olha, é só vir problema e as pessoas começam a duvidar do amor de Deus, dizendo, eu mereço mais, eu mereço mais. Não diga isso, não merecemos nada, né? Então, Satanás o instiga a duvidar do pai, né? Olha, não adianta você deixar o teu pai controlar a tua vida, não, porque não está dando certo, né? Te trouxe aqui para você passar fome, ele não te ama tanto assim. Um pai não deixa um filho passar fome. Irmão, se a gente não está pronto para confiar que Deus vai sustentar com o pão, como é que nós vamos estar prontos para uma tentação maior? Como? Como é que nós vamos estar? Então, quando você estiver passando por um momento assim, às vezes as pessoas passam com cada crise, né? Dentro de casa, com a família, ou crise financeira, ou de relacionamento, aí vem aquela dúvida, meu Deus, não, se apaixone ainda mais por Jesus, porque Ele te ama muito. Depois você vai ver, como teve a ressurreição de Lázaro, Deus tem uma mudança completa. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tirou isso lá do livro de Deuteronômio, do capítulo 8. É porque lá está dizendo que Deus te levou para o deserto, para te humilhar, para saber o que está dentro do teu coração. Então é por isso que Ele usou. Porque, na verdade, quando nós somos tentados, a gente fica mais humilde, né? Já pararam para pensar? Você passa por umas dificuldades, você fica mais humilde. A crista vai caindo, seja minha, seja de qualquer pessoa. Então, valeu a pena ser tentado. E uma outra coisa, para te humilhar e para saber o que está dentro do teu coração, você vai se revelar. Se você está bem, está cheio, né? Se você está ali como um armazém poderoso da palavra, do Espírito Santo, ou se o seu armazém está vazio e você precisa de socorro e enchê-lo. Então, de qualquer forma, irmãos, é muito importante pensar que Jesus olha para ele e diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, a vontade do Pai era o verdadeiro alimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Momentos de necessidade são importantes, porque nos faz mais humildes e mais dependentes de Deus. Você tem que aprender a falar como o salmista, ó minha alma, né? Espera somente em Deus. Não confie na sua conta bancária, não confie na conta bancária das pessoas que estão perto de você, não confie na segurança da sua casa, não confie na competência do seu trabalho, confie somente em Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E aí Jesus não transformou pedras em pães. Aí, irmãos, no versículo 5, Satanás, o diabo, o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o pé em alguma pedra. Então, irmãos, Satanás levou ele lá no pináculo do templo, né? Na cidade santa, olha só, do deserto para a cidade santa, e num lugar muito especial, no pináculo do templo. E ele tem uma proposta, você pula daqui, porque os anjos, na Bíblia, né, você está citando a Bíblia para mim, eu vou citar para você também, né? Então, na Bíblia está escrito lá, que quando você pular, os anjos vão te abraçar e não vai bater os seus pés. Pode pular. Hein? Veja que é muito astuta essa provação, e acredito, irmãos, que lugar muito propício de ter muitos seguidores é um lugar alto, no sentido quando você quer que todo mundo te veja. Talvez seja por isso que Satanás eleva tantas pessoas, para destruir essas pessoas. Como aquele corvo marinho, né, que tem na Escócia lá, ele pega as presas dele e sobe, quando chega lá em cima, sabe o que ele faz com a presa? Ele solta lá embaixo.
Coitadinha vai lá, se arrebenta tudo nas pedras, e ele, com calma, senta e se alimenta lá, né? Então, Satanás faz isso muitas vezes. Cuidado, quem está de pé, olha que não caia. Quem está de pé, cuidado, se você pode estar lá no pináculo do templo, colocado pelo inimigo, né? Tome muito cuidado. E aqui, meus irmãos, o que a gente tem, né? Olha a palavra dele aqui, pula Jesus, pula, né? Os anjos, eles vão te segurar. Esse aqui é um resumo do que ele disse, pula, pode pular, que os anjos, eles vão te segurar. Agora, faz todo sentido para a obra que ele ia fazer, porque Jesus, ele vai começar o ministério dele, ele quer o quê? Seguidores, correto? Ele quer seguidores. E imagine, o judeu, ele esperava seguidores, ele esperava um Messias, mas um Messias assim, tipo, sabe, o Superman, o Iron Man, sei lá o que é o mais o Man aí, não sei nem qual que é hoje, né, o grande famoso, eu não sei qual deles é famoso, mas os meninos hoje dizem assim, como é que é um herói para você? Usa capa, não sei o que, uma asinha no pé, ok, os heróis que as pessoas esperam, imaginam, né, assim. Então o judeu, ele tinha ideia que o Messias ia vir com uma espada na mão, montado num cavalo branco, e, sabe, gritando e coisa e tal, até vai vir na segunda vinda, mas eles esperavam esse Messias aí. E qual lugar, qual momento melhor de fazer isso, se não, aonde? Pular do pináculo do templo, que tem um monte de gente lá orando, falando com Deus, fazendo sacrifício, aquela coisa toda lá, e aí, quando ele pula, vem o Gabriel de um lado, o Miguel do outro, os dois abraçam Jesus e devagarzinho coloca ele lá, e ele com os bração abertos, sabe? Todo famoso, as pessoas já iam se ajoelhar, olha o Messias chegou, olha o Messias, tá? Não é assim? Que é um momento mais propício para ser adorado pelos homens do que esse momento proporcionado pelo inimigo? Os irmãos de Jesus, o que nasceram de José e Maria, no capítulo 7 de Mateus, disseram para Jesus, você não quer ser conhecido? Você vai ficar aqui, né? Vai para Jerusalém, se mostra, vai lá para o templo, mostra quem você é. Até os irmãos dele estavam indignados, porque queria que Jesus tivesse o quê? Muitos seguidores, muitos e muitos, né? Então, meus irmãos, para Jesus, a aceitação pública não era prova de nada. Você não pensa que você, por ter 1000 seguidores, você é alguma coisa. Não pense que você, se destacando por alguma coisa lá na internet, você será alguma coisa. Não vai ser nada. Repare bem aqui. Qual é o propósito dessa tentação? Ser visto, ser crido por um grande espetáculo, glamour. Mas Jesus, ele foi conhecido desse jeito? Não. Até fez milagres. As pessoas iam a ele fazia milagres, sim. Mas olha o caminho que ele escolheu, irmãos, para poder ser esse Deus maravilhoso, seguido por Pedro, Tiago e João. Ele não tinha feito nenhum milagre quando ele olhou e disse, segue-me, para Mateus, ou para Pedro, ou para João. Nenhum milagre ele tinha feito. Essa ideia de conquistar as almas, indo de cidade em cidade, de casa em casa, indo de pessoa para pessoa e falar do amor de Deus. É assim que Jesus conquista os corações. Não é pulando lá do pináculo do templo, não, para as pessoas o adorá-lo. Agora repare como essa proposta do diabo é completamente oposta à de Deus para Jesus. Por quê? Qual que é o grande momento de Cristo nesse mundo? Vocês lembram? É o momento que ele foi morto na cruz. Aqui Satanás fala, pula que você vai descer com os braços abertos, aqui os anjos vão te segurar e tal. Mas olha, como é que ele ficou, meus irmãos, conhecido como ele é conhecido? Pegaram ele, prenderam ele, bateram nele, humilharam ele, colocaram uma coroa de espinhos, pregaram a sua mão, pregaram os seus pés, e em vez dele descer com os braços abertos, o que aconteceu? Eles levantaram ele com os braços abertos na cruz. É muito diferente o caminho que ele escolheu para ser amado e ser adorado. Esse é o nosso Senhor
que nós amamos, né, e que nós adoramos. Esse é o nosso Senhor. Agora, irmãos, a última tentação, para a gente terminar, e versículo 7, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Que oferta, hein? Eu te dou o mundo inteiro. Mentiroso. E Satanás oferece tudo quando ele não tem nada. Quer saber uma verdade? Nem o inferno é do diabo. Porque quem criou o inferno? Foi quem? Foi Deus. Para quem? Para ele. Deus criou o inferno para ele, mas está lá e vai ter que pagar aluguel lá, sabe? Então você imagine que nem o inferno é dele. O mundo jaz no maligno. Espere. Tá? Nós vamos ouvir a trombeta ecoar. Espere. Então, irmãos, ele mente quando ele oferece prazer, dinheiro e poder. Agora, essa isca do poder e de glória é uma tentação muito grande. Mostrar o mundo inteiro. Aí ele foi lá, mostrou todas as glórias desse mundo. Eu vou te mostrar os Estados Unidos, olha aqui, né? A Disneyland, vai ser sua. Olha aqui, vou na Inglaterra, olha o palácio aqui, eu te dou, né? E vai lá em Dubai, olha só, te dou Dubai, aqui até tem rua de ouro. Puxa vida. O mundo inteiro está sendo oferecido, né? Eu estava brincando ontem, ofereceu até o Rio de Janeiro, né? Para o nosso Senhor. Ele ofereceu todos os reinos deste mundo. Antecipa a sua glória. Vá lá, pega, você merece, te dou. Que tentação. Muito forte. E aí, meus irmãos, ele nos ensina uma coisa muito preciosa. Capítulo 4, versículo 10. Disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tenha paciência, espere no Senhor. Minha alma, espera somente em Deus. Leve esse versículo para sua casa. Minha alma, espera somente em Deus. O que Satanás prometeu para Jesus, o Novo Testamento diz que todo joelho vai se dobrar ao Senhor Jesus. O Novo Testamento, em Apocalipse, diz que os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então, o que Ele promete já era de Jesus, é de Jesus, pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Então, não deixe Satanás te comprar. Às vezes, nos vendemos por muito pouco. O que mais ele podia oferecer? Ele ofereceu tudo que tinha, e Jesus resistiu, não quis. Olha como Jesus morreu. No último versículo diz, o diabo o deixou. O que tinha lá esperando lá? Uma sopinha, pãozinho, sem ser transformado de pedra, tá? Pãozinho da Grespam. Tá? Então, os anjos, a alegria dos anjos de ver Jesus vencer como homem. Lá no Getsêmani, a mesma coisa, os anjos vieram depois e abraçaram ele, serviram ele, esperando a vitória do nosso Senhor. Quer saber? Os anjos esperam a nossa vitória também. Ele quer que eu, que você, que a gente possa vencer todas as nossas tentações. Qual que é o segredo da vitória das tentações? Cultive a pureza interior. Você precisa cultivar com oração, com leitura da Bíblia. Cultive o seu coração com coisas boas. Não enche o seu coração com amargura, com ira, com raiva, com prostituições. Não encha o seu coração com isso, com desobediência. Cultive o seu interior. Olha, você pega um fósforo, risca ele. E se você pegar aquele fósforo aceso e colocar num barril de pólvora, o que acontece? Vai explodir, vai acabar com tudo. Então, às vezes, o interior, como eu disse a princípio, está tão contaminado que basta o diabo vir colocar um fósforo e aquela dinamite explode, vai cair.
Mas se você pegar o mesmo fósforo acendido por Satanás e colocar num barril de água, o que vai acontecer? Nada. Assim será quando Satanás encontrar o seu interior cheio da palavra, cheio da vontade de Deus, da alegria do Espírito Santo. Você será um vencedor. Leia, medite, aplique a palavra de Deus na sua vida. Pelas 3 vezes que Jesus foi tentado, as 3 vezes ele usou a Bíblia. Leia a Bíblia, incentive os seus filhos a lerem a Bíblia. Eu peço, assim, a Deus, que a palavra de Deus nunca seja uma coisa, mais uma coisinha para se fazer. Pelo contrário, a gente deve tomar o nosso tempo, para ler, obedecer a palavra de Deus. E principalmente, resistir, como fez Jesus. Dizer não pelos motivos bíblicos, porque senão o seu não será como o de Balaão. Foram lá, Balaão, vai lá amaldiçoa Israel. Não, não posso não. Eis aí o povo, Aí, não, Balaão, a gente dá 2 casas de dinheiro cheio para você. Acho que dá para tentar. Então, irmãos, não é um não bíblico, pelo menos. E nós precisamos aprender a dizer não para o diabo. Você fazer a proposta para Deus, meu Deus, eu quero, de hoje em diante eu vou dizer não para todas as propostas de Satanás para a minha vida. Eu quero viver assim, ao lado do meu Senhor, e eu quero vencer como o meu Senhor, Ele venceu até na cruz, até quando o mataram, ou vitórias grandes e maravilhosas do nosso Senhor Jesus. Ame a Cristo, se apegue firmemente ao Senhor Jesus e às suas promessas. Leia a Bíblia, para que quando vier a tentação, você tenha versículos bíblicos para combater. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E diga não, aprenda a dizer não. Diga não. Uma coisa que toda pessoa ela tem que aprender é a dizer não. Diga não ao diabo. Amém?